Uma melodia solene tocava na igreja antiga, onde o bilionário David, sua noiva Catherine e seu filho de 8 anos, Sam, estavam posicionados diante do altar. A cerimônia havia chegado ao seu clímax. O padre, com um sorriso no rosto, fez a tradicional pergunta sobre se havia alguma objeção e, naquele exato momento, Sam, que estava em silêncio há 1 ano, deu um passo à frente inesperadamente. Sua voz infantil, surpreendentemente alta para sua idade, rompeu o silêncio sagrado. "Pai, não se case com ela!" exclamou ele. "Ela é um monstro! Ela disse que quando você morrer, vai me jogar na rua!" As palavras ficaram suspensas no ar, como se tivessem congelado no espaço. A música cessou e centenas de convidados, hipnotizados, olharam para o altar. O rosto de David ficou pálido. Ele não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Seu olhar estava fixo no filho. Ao lado dele, o sorriso perfeito de Catherine vacilou, e por um instante seu rosto se contorceu em uma expressão cheia de fúria animal. Parecia que o mundo inteiro prendera a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. 1 ano atrás, um trágico acidente de carro tirou a vida de Maria, a amada esposa de David, deixando seu filho Sam em silêncio, em choque, e mergulhando sua casa em tristeza e silêncio. David não poderia imaginar que sua nova amada, Catherine, era a irmã mais nova de sua falecida esposa, uma mulher cuja inveja e imprudência levaram à sua expulsão da família por comportamento imoral. Após a morte de Maria, ela viu nessa tragédia sua grande oportunidade. Mudou radicalmente sua aparência e sobrenome para, 6 meses depois, acidentalmente, encontrar o bilionário que chorava a morte de seu filho. Seu plano era simples, mas repugnante. "Eu só quero que seu filho volte a ter alegria na vida", ela dizia baixinho para ele à noite, assumindo o papel de salvadora atenciosa e solidária. Tomado pela própria dor e cedendo à ternura artificial, David acreditou nessa mentira astuta e a pediu em casamento, desejando desesperadamente trazer de volta à sua família, em ruínas, pelo menos um lampejo da felicidade anterior. De repente, quando Catherine foi a primeira a recuperar a consciência, o silêncio sepulcral foi quebrado por seu grito. "Cale a boca, seu bastardo!" Ela arrancou o véu e correu para o menino tentando agarrá-lo. David, sem pensar 2 vezes, empurrou o filho, colocando-se entre eles. Seu movimento defensivo, motivado pelo instinto paterno, foi decisivo para Catherine. Irritada por ter sua verdade cuidadosamente escondida revelada, ela bateu no rosto de David com tanta força que os convidados ficaram boquiabertos. Um fino fio de sangue escorreu do lábio partido de David, mas ele manteve a calma. Em vez de choque, ele foi tomado por uma compreensão fria. "Você acabou de assinar sua sentença de morte", sussurrou ele. "Segurança. Levem-na daqui." Catherine tentou atacá-lo novamente, mas 2 seguranças já a imobilizaram, segurando-a firmemente pelos braços. Ela se debatia, gritando palavrões com toda a força, enquanto era levada para fora da igreja como um animal enlouquecido. David, ignorando o caos que se formava, pegou Sam pela mão e o levou até a saída. No carro, o menino ficou em silêncio, encolhido no banco de trás. O telefone de David tocava sem parar, mas ele o jogou de lado. "Sam, você realmente ouviu o que ela disse?" perguntou David. O menino apenas acenou com a cabeça, mas seu olhar era sério e decidido. Jornalistas já os aguardavam em frente à casa. No momento em que entraram, o interfone tocou. Catherine apareceu na tela. "David, abra a porta! Meu filho está doente! Alguém está colocando ele contra mim!" David respondeu bruscamente. "Vá embora!" E desligou. Ele pegou o filho trêmulo nos braços e o levou para o quarto. Depois ligou para seu assistente. "Robert, encontre para mim o psicólogo infantil mais qualificado do país. Preciso que ele nos atenda amanhã de manhã." As palavras de Catherine pairavam em sua cabeça, provocando pensamentos alarmantes.
E se alguém realmente tivesse feito mal ao seu filho indefeso? David apertou forte a mão de Sam, levando-o para fora da igreja, passando pela multidão confusa de convidados e pelos flashes das câmeras dos paparazzi que se reuniram para cobrir o incidente. No carro, o menino ficou em silêncio, encolhido no banco de trás e olhando fixamente pela janela. O telefone de David não parava de tocar, mas ele ignorou todas as chamadas, jogando o aparelho de lado. Sam, sussurrou ele, sem tirar os olhos da estrada. Olhe para mim, filho. O menino virou lentamente o rosto. Você realmente ouviu o que ela disse? Perguntou David, com uma mistura de esperança e ansiedade na voz. Sam acenou com a cabeça, em silêncio, mas com determinação. Ao chegar à casa, havia seguranças no portão, impedindo a entrada de jornalistas. David levou o filho para dentro, onde foram recebidos por uma empregada pálida como a morte. De repente, o interfone tocou e o rosto de Catherine apareceu na tela, banhado em lágrimas e raiva. David, me deixe entrar. Precisamos conversar, gritou ela para a câmera. Isso tudo é um terrível mal-entendido. Seu filho, alguém o incitou a se voltar contra mim. Vá embora, Catherine, respondeu David bruscamente, apertando o botão para desligar. Ele se virou para o filho, que tremia de medo. David o pegou nos braços e o levou para o quarto, colocando-o na cama. Ele percebeu que não conseguiria lidar com a situação sozinho. Pegando o telefone, ele discou o número de seu assistente. Robert, encontre para mim o melhor psicólogo infantil do país, ordenou ele. Preciso que ele esteja aqui amanhã de manhã. Desligando o telefone, David sentou-se na beira da cama do filho e observou sua expressão assustada. As palavras de Catherine ainda ressoavam em sua mente, semeando dúvidas em seu coração. E se ela não estivesse tão longe da verdade e alguém realmente tivesse se aproveitado de sua vulnerabilidade, usando seu filho para seus próprios fins? Na manhã seguinte, enquanto a psicóloga infantil doutora Evans tentava estabelecer contato com o silencioso Sam na sala de jogos, o telefone de David tocou. Era uma mensagem de Catherine. David, eu entendo que você não queira falar comigo, mas você precisa ver isso. Eu descobri isso nas imagens da câmera da sala de jogos. Agora sei quem realmente está por trás do envenenamento da mente do seu filho. Sinto muito. Uma gravação de vídeo estava anexada à mensagem. David clicou nela. Na gravação, aparentemente feita por uma câmera escondida, era possível ver a idosa Helen, antiga governanta de Sam, brincando com ele. Em determinado momento, ela se inclinou para o menino e disse algo baixinho para ele. O som estava mascarado, mas logo depois disso, um grande detalhe do rosto de Sam apareceu na tela. Ele olhava horrorizado diretamente para a câmera. David sentiu um calafrio gelado percorrer seu corpo. Ele convidou Helen para entrar em seu escritório e, virando a tela do laptop para ela, perguntou: "O que isso significa?" O rosto de Helen empalideceu quando ela viu a gravação. "David, isso é horrível. Deve ser algum erro. Eu nunca..." David a interrompeu, sua voz soando decidida. "O que você disse a ele, Helen?" Eu disse que ele logo teria uma nova mãe e que devíamos ser gentis com ela." Ela sussurrou sem saber o que dizer. Mas a reação dele... Ele não se assustou com as minhas palavras. Havia uma tempestade naquele dia, e ele provavelmente se assustou com o barulho dos trovões. Este vídeo é falso, eu juro. Mas David já não conseguia concordar com ela. As palavras de Catherine, como sementes venenosas, germinaram em sua alma, gerando dúvidas. "Chega", disse ele com a voz exausta. "Recolha suas coisas. Meu assistente vai fazer o seu pagamento. Você precisa sair da casa ainda hoje." Helen olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Mas David, incapaz de suportar sua tristeza, virou-se para a janela. Ele não percebeu que Sam, que havia corrido ao ouvir os gritos, parou no corredor.
observando a única pessoa que amava ser expulsa pela porta. A casa ficou envolta em um silêncio gelado após a demissão de Helen. Sam, tendo perdido seu apoio, parecia ter se transformado em uma pequena sombra assustada, vagando pelos corredores vazios. David, atormentado pelo sentimento paterno e pelas dúvidas arraigadas, permitiu que Catherine voltasse. Ela não se tornou uma moradora permanente da casa, mas suas visitas eram cada vez mais frequentes e longas, lembrando um retorno lento e persistente ao território conquistado. Ela sempre aparecia com presentes enormes e extravagantes para Sam, como se tentasse conquistar sua simpatia dessa forma. Desta vez, ela trouxe uma caixa gigante com o mais recente videogame. "Olha, querido, veja o que eu comprei para você." Ela cantarolou afetuosamente, colocando a caixa na frente do menino. "Agora você terá algo para fazer quando o papai estiver ocupado." Sam olhou para a embalagem brilhante e, sem tirar os olhos do rosto radiante dela, silenciosamente empurrou a caixa para o lado. Ele não queria nada dessa mulher. Ele só queria uma coisa: que ela simplesmente desaparecesse. O sorriso de Catherine vacilou por um segundo. Um lampejo gelado brilhou em seus olhos, mas ela imediatamente se controlou e se virou para David, que observava sua reação com preocupação. "Pobre menino, ele ainda está em choque", ela sussurrou, colocando a mão no peito de forma teatral. "David, querido, já falei com um especialista da Suíça. Ele dirige uma pensão maravilhosa nas montanhas, onde realmente faz Azraq com crianças que sofreram traumas. Ar fresco, os melhores médicos, um programa especial. Catherine já disse que não vou mandá-lo para lugar nenhum", disse David, cansado, mas firme. "O Dr. Evans recomenda enfaticamente um ambiente familiar e minha presença constante." "Claro, querida, você sabe que sou pai, eu sei melhor", ela respondeu, suavizando o tom. "Só estou preocupada. Quero muito que nos tornemos uma família completa. Bem, não vamos falar de coisas tristes. Preciso fazer uma ligação importante sobre nossa fundação de caridade. Vou para o jardim para não atrapalhar vocês." Ela beijou David gentilmente na bochecha e, lançando um olhar breve e tenso para Sam, saiu para o terraço. A sensação opressiva da presença dela desapareceu, e Sam sentiu vontade de desaparecer. Ele saiu discretamente da sala de estar e seguiu pelo corredor que levava à antiga biblioteca, seu refúgio, a sala onde sua falecida mãe passava muito tempo e onde Catherine ainda não se atrevia a entrar. A vista de todo o jardim se abria da ampla janela da biblioteca. Sam, sentado em uma poltrona profunda e escondido atrás de uma cortina de veludo maciça, começou a observar a rua. Catherine caminhava sem pressa pelo roseral, que fora criado com tanta delicadeza por sua mãe. Sam pegou o telefone e discou o número. As mudanças no rosto de Catherine foram imediatas quando a resposta soou do outro lado da linha. A suavidade e a falsa preocupação desapareceram. Os traços do rosto ficaram mais acentuados, e um sorriso predatório e vitorioso apareceu nos lábios. Sua voz era baixa, mas no silêncio retumbante do jardim, algumas frases chegavam até a janela da biblioteca. Sam involuntariamente colocou o ouvido no vidro frio, tentando ouvir mais. "Sim, Mark, tudo está indo ainda melhor do que eu esperava", ela disse, sua risada ecoando no telefone. "A velha bruxa Helen foi expulsa daqui como uma rolha. Um pequeno truque de computador e nosso idiota acreditou que ela era a causa de todos os problemas. Ele é tão previsível em seus sofrimentos." Ela fez uma pausa, ouvindo seu interlocutor, e seu riso adquiriu um tom ainda mais alto e desagradável. "Não se preocupe, logo vou dar um jeito no herdeiro também. Mais algumas semanas e vou convencer David de que o menino precisa de ajuda especial, longe daqui. Ele já está quase pronto. O importante é não se apressar, para que ele não suspeite de nada." Catherine afastou-se para a fonte e Sam quase não a ouvia.
Mas então ela se virou e voltou para casa, sua voz ficando cada vez mais alta. Ela se deleitando com sua vitória, sem suspeitar que alguém a estava ouvindo. Você não imagina, Mark, como isso é prazeroso. Aquela ingênua Maria desmaiaria mesmo no outro mundo se soubesse que seu marido dorme comigo e que seu querido filho logo será enviado para o internato mais distante. Vou fazer com que eles percam tudo o que por direito deveria ser meu. Durante toda a vida, ela se considerou superior a mim, essa Maria que se autoproclamava santa. Agora durmo na cama dela, uso as joias dela e em breve serei a dona da casa e das riquezas dela. As palavras pareciam ter atingido Sam, atingindo-o no fundo da alma. Um medo frio tomou conta dele, como um bloco de gelo. Ele entendeu tudo. Não foi um acidente, não foi uma doença. Essa mulher era um monstro que viera para destruir tudo o que restava de sua vida anterior. Ele recuou para o fundo da sala escura, e uma velha tábua do parquete rangeu sob seus pés. O som foi quase imperceptível, mas Catherine, que estava no jardim, interrompeu repentinamente sua fala. Ela desligou o telefone e, virando a cabeça bruscamente, fixou seus olhos penetrantes na janela da biblioteca, atrás da qual, como se escondido na penumbra, estava um menino pequeno. O coração de Sam batia tão forte que parecia que o som se espalhava por toda a casa. Ele ficou paralisado, com medo até de se mexer, e observou Catherine se aproximar lentamente da casa, seu olhar penetrante e fixo na janela da biblioteca. O menino recuou para o fundo da sala quando a porta de vidro da varanda se abriu com um rangido. Os passos de Catherine na sala eram claros e autoritários, como se ela já estivesse ali há muito tempo e a casa lhe pertencesse. Em poucos segundos, ela entrou na sala e sua voz melosa, como um xarope adocicado, quebrou o silêncio. David, querido, você viu o Sam? Eu queria mostrar a ele como funciona este novo aparelho. A resposta de David veio de seu escritório, localizado no outro extremo do corredor. Talvez ele esteja em seu quarto, Catherine. Deixe-o descansar um pouco. Ele teve um dia difícil. Ao ouvir isso, Catherine sorriu. Mas seu olhar, voltado para a penumbra da sala de estar, mantinha sua essência fria e impassível. Claro, você está certo. Ela respondeu em voz alta o suficiente para que David não deixasse de ouvir. Pobre coitado. Ficou tão sensível que até escuta as conversas dos outros. Precisamos procurar especialistas urgentemente, antes que isso se transforme em algo sério. Sam sentiu que as palavras eram dirigidas a ele. Era uma ameaça clara. Ela sabia que ele a tinha ouvido e agora usava isso para apresentá-lo ao pai de forma desfavorável, como um pequeno espião mentalmente doente. O menino saiu correndo da biblioteca pela saída de emergência e correu para o quarto, trancando a porta. Ele encostou as costas na madeira fria, suspirando profundamente. Ele se sentia encurralado. Sua tentativa de contar a verdade fez com que ele fosse considerado louco e que sua única amiga, Helen, fosse expulsa da família. Agora, o monstro sabia seu segredo, e isso só agravava sua situação perigosa. O jantar transcorreu em uma atmosfera de tensão crescente. Catherine, encarnando a dona de casa perfeita, compartilhou com David seus planos para um leilão beneficente. Sam remexia silenciosamente a comida no prato com o garfo, sentindo o olhar fixo e cauteloso dela sobre si. A propósito, querido, Catherine começou de repente. Hoje liguei novamente para o Dr. Klein, da Suíça. Apenas para consultar, é claro. Ele observou que a permanência prolongada da criança em um ambiente traumático complica a recuperação posterior. Ele acredita que uma mudança de ambiente e um tratamento intensivo poderiam fazer maravilhas. David fechou os olhos, cansado, como se tivesse envelhecido vários anos no último dia. Catherine, já conversamos sobre isso. Não quero mandá-lo para tão longe, disse ele, com um tom de irritação pela primeira vez na voz. Acho que nossa casa não é um ambiente traumático para ele.
Claro que não, querido. Ela cedeu imediatamente. Mas o comportamento dele... Você mesmo percebe como ele se comporta. Ele se esconde, escuta conversas. Esse comportamento é inaceitável para um menino da idade dele. Eu simplesmente fico assustado com a ideia de que estamos perdendo um tempo precioso. Talvez ele só precise de um pouco de privacidade, disse David, de repente, com aspereza. Talvez ele não precise de presentes caros e conversas sobre escolas no exterior. Talvez ele só precise da sua antiga governanta, que sabia fazer o seu bolo favorito. Catherine ficou paralisada com o garfo na mão. Seu rosto instantaneamente adquiriu uma expressão severa. Você mesmo viu a gravação, David, disse ela. Sua voz era gélida. Aquela mulher o incentivou a se voltar contra mim. Contra nós. Eu vi o que você me mostrou, respondeu ele, levantando-se da mesa. Estou cansado, Catherine. Acho melhor você partir hoje. David saiu sem se virar, deixando-a sozinha na espaçosa sala de jantar. Esse pequeno ato de desobediência não resolveu nada, mas deu a Sam uma pequena centelha de esperança. Uma sombra de dúvida surgiu na mente do pai, mas as dúvidas não eram suficientes. Ele precisava de provas. As provas eram tão convincentes que não podiam ser atribuídas à imaginação infantil ou às intrigas da velha babá. À noite, quando toda a casa mergulhou no silêncio do sono, Sam estava deitado em sua cama, mas seus olhos estavam bem abertos. Ele precisava fazer algo, assumir a responsabilidade por tudo. Ele se lembrou do velho depósito onde guardavam todos os brinquedos que sobraram de sua infância. Lá estava guardado todo o seu passado, seu mundo antes de tudo desmoronar. Levantando-se da cama, ele deslizou cuidadosamente pelo corredor escuro e abriu a porta rangente com um estrondo. Acendeu uma pequena lanterna e começou a vasculhar as caixas com brinquedos de montar e carrinhos. No fundo, debaixo de uma pilha de quadrinhos amarelados, encontrou o que procurava: seu velho tablet. Seu pai lhe dera de presente de aniversário, alguns meses antes do trágico acidente. O tablet estava empoeirado na prateleira, mas Sam lembrava-se de como Helen lhe mostrara uma característica especial: a função de gravador, que gravava sua leitura em voz alta para que ele pudesse ouvir depois e corrigir os erros. Com as mãos trêmulas, o menino apertou o botão liga-desliga. A tela ganhou vida. A bateria estava quase cheia. Não foi difícil encontrar o ícone com um microfone vermelho, e ele clicou nele. A trilha de som na tela capturou sua respiração ofegante no depósito empoeirado. Parando a gravação, ele a ouviu. O som era cristalino. Um plano desesperado e ousado surgiu em suas mentes. Ele sabia que Catherine voltaria amanhã e voltaria a falar ao telefone com Mark. Ele precisava gravá-la. Era sua única chance. No dia seguinte, Sam acordou com uma sensação aguda de medo e uma determinação inevitável. O tablet, debaixo do travesseiro, parecia frio e pesado, como o fardo do que estava por vir. Ele esperou pelo momento certo. Perto do meio-dia, um toque melodioso soou no corredor, e a voz de Catherine, que soava como o murmúrio de um riacho, chegou aos ouvidos de Sam, em algum lugar da conversa com seu pai. O menino, como uma sombra, saiu de seu quarto e assumiu a posição de observador no patamar superior da escada. Catherine não estava sozinha. Ao lado dela estava um homem alto, de cabelos escuros e sorriso presunçoso, o mesmo Mark com quem ela estava falando ao telefone. David, querido, deixe-me apresentar meu irmão Mark, disse ela. Ele é especialista em finanças, e eu pedi que ele me ajudasse com os documentos para o nosso fundo. Espero que você não se importe que eu o tenha trazido sem avisar antes. Não há problema, Catherine. Prazer em conhecê-lo, Mark, respondeu David, estendendo a mão para um aperto de mão, mas seu olhar era frio e distante. Desculpem-me, mas preciso me ausentar por um momento. Tenho uma videochamada urgente de Tóquio. Fiquem à vontade. David desapareceu no escritório, e Sam aproveitou o momento.
Ele desceu rapidamente a escada de serviço até a sala de estar vazia. Seu coração batia mais rápido. Ele pegou o tablet, apertou o botão de gravação do gravador e uma faixa vermelha acendeu na tela, sinalizando o início da gravação. Olhando em volta, Sam escolheu o lugar mais adequado. Um sofá maciço com estofamento de veludo, um pouco afastado da parede. O menino deslizou habilmente atrás do homem e escondeu o tablet debaixo do sofá, certificando-se de que o microfone estava apontado para o centro da sala. Ao sair do esconderijo, ele ouviu passos se aproximando e vozes ecoando. Não havia tempo para pensar. Ele rapidamente pegou um álbum com fotos de animais selvagens da mesinha de centro e sentou-se na poltrona mais distante, fingindo estar profundamente absorto na leitura. Catherine e Mark entraram na sala de estar, e suas risadas ecoaram pela sala. Ao ver Sam, Catherine pareceu paralisar, mas rapidamente se recompôs. Sam, você está aqui, disse ela com voz suave e amigável. Que bom, você está lendo livros. Não ligue para nós. Eu e o tio Mark estamos um pouco ocupados. Mark piscou, mas seu olhar permaneceu indiferente. Eles se acomodaram no sofá, e Sam sentiu um frio penetrante na espinha. Ele sentou-se em frente, fingindo estar interessado, enquanto um gravador funcionava debaixo do sofá onde eles estavam sentados. Assim que se certificaram de que o menino não os notava e não representava perigo, seu comportamento mudou instantaneamente. Mark puxou Catherine com força para si e a beijou com avidez, de forma nada fraternal. Senti tanta saudade, ele sussurrou para ela. Odeio quando você é obrigada a fingir ser noiva desse velho idiota. Não faça barulho. Catherine respondeu suavemente, retribuindo o beijo com delicadeza. Alguém pode ouvir, especialmente aquele pequeno observador. Ela olhou rapidamente para Sam, mas ele, sem tirar os olhos do livro, nem sequer levantou a cabeça. Acalmando-se, Catherine recostou-se no sofá e colocou os pés sobre a mesa de centro. Não se preocupe, ele está totalmente sob controle, afirmou ela com arrogância. Ele está tão assustado que tem medo até da própria sombra. David também ficou um pouco inquieto depois da conversa de ontem. Mas isso é bom. Quanto mais dúvidas ele tiver, mais fácil será convencê-lo de que o menino precisa de ajuda. Você tem certeza de que ele acreditará na sua história sobre o internato suíço? Perguntou Mark, tirando os documentos da pasta e fingindo que os examinava. É uma quantia significativa. Ele pode começar a suspeitar de algo errado. Catherine riu baixinho e de forma desagradável. Querido, você não entende a psicologia de pessoas como David. Ele está simplesmente esmagado pela culpa. Se considera culpado pela morte de Maria, pelo fato de seu filho não falar. Eu apenas pressiono suas feridas. Ele está disposto a pagar qualquer quantia para se livrar dessa culpa torturante, para que outra pessoa assuma seus problemas. E o Dr. Klein é o nosso homem. Por 20% do primeiro pagamento, ele emitirá qualquer parecer que precisarmos. Sam virou a página. Suas mãos tremiam de nervosismo. Ele se forçava a olhar as fotos com leões e elefantes enquanto aqueles dois conversavam sobre como destruir sua existência. E quanto ao vídeo com a governanta idosa? Perguntou Mark. Onde você o encontrou? Foi minha pequena obra-prima, afirmou Catherine com satisfação. Encontrei um gênio da informática. Pegamos alguns vídeos caseiros antigos, adicionamos o som necessário e, milagrosamente, sobrepusemos o rosto assustado do menino de outro vídeo, em que ele se assustava com uma tempestade. Um pouco de edição profissional e pronto. A velha babá foi demitida, e David está convencido de que sou vítima de intrigas. O principal era livrar-se dela. Ela trabalhava aqui há muitos anos, sabia demais sobre minha irmã. Sua irmã? Disse Mark pensativo. Você nunca disse que não gostava tanto dela. Achei que fosse apenas uma questão financeira.
O rosto de Catherine se contraiu de raiva. Sua voz adquiriu um tom sinistro, como o de uma cobra. O dinheiro é um complemento agradável, mas o principal é destruir tudo o que ela ama. Ela sempre foi a filha perfeita, a aluna perfeita, a esposa perfeita. Meus pais sempre me mostravam ela como exemplo. Olhe para Maria, Catherine. Procure ser como Maria. Eu me afogava em sua perfeição. E agora estou aqui, na casa dela, quase me tornando esposa do marido dela, e vou destruir o mundo perfeito dela. Vou apagar a memória dela da face da terra. Quando eu me tornar a dona desta casa, seus vestígios desaparecerão. Nenhuma foto, nenhuma lembrança dela. Suas palavras estavam cheias de tanto ódio que Sam se calou, encolhido na poltrona, com medo até de respirar. Em sua alma, surgiu a sensação de que ele estava ouvindo a conversa de dois predadores que compartilhavam planos sobre sua presa. Calma, tigresa, disse Mark gentilmente, acariciando sua perna. Em breve tudo se resolverá. Quando tivermos acesso aos fundos do fundo fiduciário do menino, teremos tanta riqueza que poderemos comprar nossa própria ilha e esquecer todos esses problemas com os Sterling de uma vez por todas. Sim, você está certo, concordou Catherine, e sua voz voltou a adquirir o tom doce de antes. Você está sempre certo. Mais um beijo. E naquele instante, Sam percebeu que tinha tudo o que precisava. A fechadura do escritório do pai clicou, sinalizando o fim da videochamada. Era hora de agir. O clique da fechadura do escritório do pai foi o sinal para Sam começar. David saiu para o corredor, e Catherine e Mark imediatamente mudaram de expressão. Mark se afastou dela, fingindo estar concentrado nos documentos, e Catherine colocou sua máscara mais gentil. David, você já terminou? Ela perguntou. Espero que tudo tenha corrido bem. Mark e eu acabamos de verificar os orçamentos para o leilão. Está tudo bem, respondeu David com a voz cansada. Ele olhou para Sam, que ainda estava sentado com o livro na poltrona. Filho, já é tarde. Está na hora de você se preparar para dormir. Era a desculpa perfeita. Sam fechou lentamente o pesado álbum e levantou-se. Ele precisava chegar até o sofá. Deu alguns passos e, ao chegar perto do sofá, fingiu tropeçar na borda do tapete. O enorme álbum caiu ruidosamente de suas mãos e bateu no chão bem ao lado das pernas do sofá. Cuidado, Sam! Exclamou David, dando um passo em direção a ele. Você não se machucou? Enquanto o pai se inclinava para ele e Catherine e Mark observavam irritados o impasse, Sam se ajoelhou para pegar o livro. Sua mão, escondida de todos pela mobília maciça, se moveu rapidamente para debaixo do sofá. Os dedos encontraram o corpo frio e liso do tablet. Ele o agarrou, pressionou rapidamente o botão lateral para desligar a tela e interromper a gravação e, no mesmo instante, enfiou-o debaixo de seu suéter largo. Tudo isso levou menos de 2 segundos. Tudo bem, pai, sussurrou ele, levantando-se com o álbum nas mãos. Ele se virou para sair, tentando se mover da forma mais natural possível. Mas ele não levou uma coisa em consideração. Catherine não tirava os olhos dele. Seu olhar era como o de um predador, acompanhando cada movimento de sua presa. Ela notou uma protuberância estranha sob o suéter do menino e como ele pressionava a mão contra a barriga, como se estivesse escondendo algo. Sam, querido, para onde você está indo com tanta pressa? Sua voz soou melosa, mas havia um tom de firmeza nela. Você não esqueceu nada? Sam parou no meio do caminho para a escada. Ele sentiu um frio gelado percorrer sua espinha. Deixe-o em paz, Catherine. Ele está cansado, disse David, ainda sem suspeitar de nada. Mas Catherine já não o ouvia. Ela se levantou lentamente do sofá e seus olhos se estreitaram. Ela desviou o olhar da barriga de Sam para o espaço vazio debaixo do sofá. E tudo se encaixou em sua cabeça. Aquele pequeno malandro. Ele não estava apenas ouvindo.
Ele estava gravando. "Pare aí", ordenou ela, e sua voz mudou completamente, tornando-se dura e autoritária. "O que você tem aí debaixo do suéter? Mostre imediatamente." "Catherine, o que está acontecendo?" David franziu a testa, finalmente sentindo que algo estava errado. Sam percebeu que tinha apenas uma chance. Ele saiu correndo. Ele correu a toda velocidade para a escada principal que levava ao segundo andar, para o seu quarto, seu único refúgio. "Pare!" gritou Catherine, levantando-se rapidamente e deixando de fingir. "Seu pequeno malandro." "Catherine!" gritou David, surpreso com a reação dela. "Ele roubou meu celular! Tem todas as informações sobre o fundo!" Ela gritou a primeira mentira que lhe veio à cabeça. "Eu vou buscá-lo agora!" Mark imediatamente se colocou entre David e a escada, fingindo preocupação. "David, não se preocupe. São apenas caprichos infantis. Catherine vai resolver isso sozinha, não vale a pena interferir." Sam correu como nunca na vida. Ele ouvia atrás de si a respiração pesada e furiosa de Catherine e o barulho dos saltos dela nos degraus de mármore. Ela era mais rápida. A distância entre eles diminuía rapidamente. Lá estava a porta dele. Ele tirou do bolso a chave que sempre carregava consigo desde que Helen se demitiu. Suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia acertar a fechadura. Catherine já estava no patamar da escada. "Você não vai a lugar nenhum!" ela rosnou. Finalmente, a chave entrou na fechadura. Sam a girou no mesmo momento em que Catherine se jogou contra a porta com todo o seu peso. A porta tremeu, mas a velha trava de carvalho resistiu. O menino recuou, apertando o precioso tablet contra o peito. Ele estava seguro, mas estava preso. Do outro lado da porta, ouviu-se um golpe ensurdecedor com o punho, depois outro e outro. "Abra a porta, seu fedelho!" gritou a voz distorcida pela raiva de Catherine. "Eu sei o que você tem aí. Você vai se arrepender de ter nascido. Me dê essa gravação ou eu vou arrombar essa maldita porta e fazer com você algo que seu pai nunca vai saber." Sam encolheu-se contra a parede, tapando os ouvidos com as mãos. Os golpes na porta ficavam cada vez mais fortes, e parecia que a madeira estava prestes a se estilhaçar. Uma onda de pânico gelada tomou conta de Sam. O barulho dos golpes na porta ecoava em sua cabeça, misturando-se aos gritos furiosos de Catherine. Ele encostou as costas na parede, apertando convulsivamente o tablet nas mãos, sua única prova e motivo de perigo mortal. A porta tremia sob a pressão, e um estalo ameaçador se ouviu na madeira. Quase não havia tempo. Ele precisava fazer alguma coisa. Precisava passar a gravação para o pai, ou tudo teria sido em vão. Em desespero, seu olhar percorreu a tela brilhante do tablet. Os ícones dos aplicativos se fundiram em uma única mancha brilhante, mas seu olhar foi imediatamente atraído por um ícone familiar. Um pequeno envelope branco. E-mail. Uma imagem passou por sua cabeça. Alguns meses atrás, antes do acidente, quando tudo estava calmo e tranquilo, Helen estava sentada ao seu lado, nesta mesma sala. Ela mostrava a ele como enviar seus desenhos para o pai, para surpreendê-lo no escritório durante o expediente. "Veja, Sam, não é nada complicado", dizia ela, com voz suave e tranquilizadora, apontando para a tela. "Clique aqui para escrever uma nova carta. Vamos salvar o endereço do papai nesta linha para não precisarmos memorizá-lo. E com este botão, que lembra um clipe, você pode adicionar seu desenho à carta. Depois, clique no ícone de um pequeno avião de papel e a carta será enviada diretamente para o computador do papai." Naquele momento, essa lembrança se tornou para ele uma tábua de salvação em meio à tempestade violenta. Sam, com as mãos trêmulas, clicou no ícone do e-mail. O aplicativo se abriu. A porta foi batida com nova força e a primeira rachadura apareceu nela. "Quase quebrei a fechadura, seu cachorro nojento! Você não tem para onde fugir!"
gritou Catherine triunfante do outro lado da porta. Sam tentou não prestar atenção nas palavras de Catherine. Ele clicou no botão Nova Mensagem. E o endereço do pai já estava preenchido no campo para. Agora era preciso encontrar o arquivo certo. Sam clicou no ícone do clipe de papel e abriu o gerenciador de arquivos, onde dezenas de pastas e centenas de arquivos se abriram diante dele. Seus desenhos, fotos antigas, vários documentos do sistema. Mas onde estava aquele arquivo? Em um ritmo frenético, ele folheava as pastas, imagens, documentos, downloads. Nada. Do lado de fora, ouviu-se um barulho. Catherine tentava arrombar a fechadura com um objeto metálico. Em pânico, Sam voltou à tela principal e ligou novamente o gravador. Lista de gravações. Na parte inferior, a última, de hoje, a mais longa. Ele clicou nela, tentando entender como enviá-la. Finalmente, encontrou o botão Compartilhar. Abriu o menu com os aplicativos e, entre eles, estava o envelope branco que precisava. Ele clicou nele. O tablet ficou pensando por um momento, processando o grande arquivo de áudio. Em seguida, a janela de nova mensagem apareceu novamente e, abaixo da linha de endereço, apareceu o ícone de um arquivo anexado com a inscrição Gravação 49225. Restava apenas clicar no botão Enviar. Sam levantou o dedo sobre a tela. Naquele exato momento, ouviu-se um estrondo. A fechadura não resistiu. A porta se abriu com um barulho estrondoso e Catherine apareceu na soleira. Seu cabelo estava despenteado. Seu rosto estava distorcido por uma expressão de desprezo, e ela segurava na mão uma estatueta de bronze fria, claramente arrancada da cômoda no corredor. Encontraram, sussurrou ela entrando na sala. Seus olhares se cruzaram. Nos olhos dela, ele viu a ameaça de uma vingança cruel. Nos dele, apenas horror. Mas seu dedo, como um último e desesperado surto de força, tocou a tela e clicou no ícone do avião de papel. Uma pequena animação mostrou a carta voando para cima. Enviada. Catherine percebeu o movimento e compreendeu tudo imediatamente. Com um grito selvagem, ela correu em direção a ele através da sala. Sam nem teve tempo de se afastar. Ela arrancou o tablet das mãos dele, seus dedos apertando firmemente o pulso dele. "O que você fez?" Ela sussurrou, olhando para a tela, onde não havia mais nenhum vestígio da mensagem enviada. Sem dizer nada, ela jogou o tablet com força contra a borda da mesa maciça. A tela rachou e se quebrou em muitos pedaços pequenos. Furiosa, ela bateu repetidamente no dispositivo, transformando-o em um monte de plástico e metal inúteis. Em seguida, jogou os restos do tablet no chão e os esmagou com o pé, em desespero. Não havia mais provas. Ela as destruíra. Mas era tarde demais. A carta com seus segredos venenosos já corria pelas redes virtuais, indo em direção àquele que ela havia enganado por tanto tempo e com tanta astúcia. David ocupava um lugar atrás de uma longa mesa polida na sala de conferências do 40º andar do arranha-céu, de onde se tinha uma vista panorâmica da cidade cintilante. Ao seu lado, sentados à mesa, estavam seus parceiros na maior negociação, representantes da delegação japonesa, em ternos elegantes, com quem ele vinha negociando nos últimos meses. A atmosfera na sala era tensa, pois estava em jogo o destino da fusão de duas gigantes da tecnologia. David estava totalmente imerso no processo. Sua mente trabalhava com a máxima concentração. Ele rebatia habilmente os argumentos dos oponentes e promovia metodicamente suas exigências. Ele se sentia em casa, no mundo dos números e da lógica fria, onde não havia lugar para emoções e problemas pessoais. Seu celular pessoal, deixado ao lado dos documentos, estava no modo silencioso. De vez em quando, ele se permitia apenas uma breve olhada para ter certeza de que não havia mensagens urgentes de casa.
Lá embaixo, na sala de estar de sua mansão, Mark tentava impedir David de subir, onde já estava se formando uma verdadeira tempestade de emoções. David, por favor, acalme-se, dizia ele, escondendo seus verdadeiros pensamentos atrás de uma máscara de preocupação. Tenho certeza de que Catherine está apenas preocupada. Ela está muito nervosa com o menino. Dê um tempo a ela. Ela mesma resolverá tudo. Não é preciso agravar a situação com sua intervenção. David tinha dúvidas. A lógica dizia a David que Mark estava certo, que provavelmente se tratava de mais uma explosão emocional de uma criança traumatizada e de uma reação excessivamente emocional da mulher que ele havia magoado. Mas seu coração paterno estava preocupado. Os gritos altos de Catherine e a corrida assustada do filho não combinavam com a imagem de caprichos infantis. Vou dar uma olhada, disse David com determinação, afastando Mark. Não! Exclamou Mark, agarrando-o pelo braço. Mas imediatamente se deteve, percebendo seu erro. Não se preocupe, eu mesmo vou subir, ele queria dizer. Mas David já havia empurrado sua mão e se dirigia a passos rápidos para a escada. Naquele exato momento, na sala de conferências do 42º andar, a tela do seu celular se iluminou. David, que estava prestes a dizer a frase decisiva durante as negociações, involuntariamente olhou para a tela. Uma nova mensagem. Ele estava prestes a ignorá-la, mas o nome do remetente o fez parar no meio da frase. Samuel Sterling. Seu herdeiro. Seu filho silencioso lhe enviou um e-mail. Era tão incrível, tão fora do comum, que por um momento ele esqueceu os investidores japoneses e o negócio do século. Com licença, senhores, 1 minuto, disse ele, e sua voz soou estranhamente abafada. Ele pegou o telefone nas mãos. O assunto do e-mail estava em branco, apenas o nome do arquivo anexado. Gravação 14.925. Com o dedo trêmulo, ele clicou no ícone de download. O arquivo era grande, e o download demorou alguns segundos, que para David pareceram uma eternidade. Finalmente, o processo foi concluído. Contendo-se para não chamar atenção, David colocou o telefone no ouvido e clicou no botão de reprodução. No início, ele ouviu apenas um farfalhar e vozes abafadas. Mas então o som ficou mais nítido. Ele ouviu a risada de Catherine e, em seguida, uma voz masculina desconhecida. E então, ouviu-se o som de um beijo. Um beijo alto e apaixonado. Uma onda de frio percorreu lentamente suas veias. Senti sua falta, sussurrou o homem, sua voz quase inaudível. Odeio quando você participa desse jogo de noiva para esse velho tolo. Calma, respondeu Catherine. Deus nos livre que alguém ouça. Especialmente aquele pequeno espião. David sentiu o mundo ao seu redor se estreitar, encolhendo até o tamanho do pequeno alto-falante do seu telefone. As vozes de seus interlocutores se transformaram em um ruído indistinto. Ele continuou a ouvir e, a cada palavra dita, suas ilusões desmoronavam como uma parede velha. Ele ouviu tudo. O plano relacionado à pensão suíça. A história de como o vídeo com Helen foi forjado. As discussões sobre o seu sentimento de culpa, David, que era tão fácil de explorar. E então, ele ouviu o que destruiu seu mundo de vez. Ele ouviu com que ódio Catherine falava sobre sua falecida esposa Maria, sua irmã. O dinheiro é um bônus agradável. O prêmio principal é destruir tudo o que ela amava. Ele ouvia a mulher que amava, em quem acreditava, a quem confiava seu filho, zombar da memória de sua esposa. Vou destruir todas as lembranças dela, apagá-la da memória desta casa. Quando eu me tornar a dona, não haverá nenhuma imagem dela aqui. O sangue retirou-se do seu rosto. Ele sentiu fisicamente algo dentro dele desmoronar-se, partir-se e transformar-se em pó. Não era apenas traição. Era uma vergonha. E todas as memórias voltaram.
como a Catherine, acidentalmente, encontrou fotos antigas da Maria e, com um olhar suplicante, falou sobre a semelhança entre elas. Como ela prometia que sempre honraria sua memória. Todas essas palavras eram apenas uma fraude. A mentira era monstruosa, calculada, impiedosa. O investidor japonês dizia algo, acompanhando as palavras com gestos e sorrisos, mas David não o ouvia. Em seu campo de visão, havia apenas uma imagem. Seu filho pequeno e assustado, que tentava se comunicar com ele, mas David, tomado pela dor e pela falsa ternura, não conseguia ouvi-lo. Ele cometeu uma traição. Ele expulsou de sua vida a única pessoa que realmente amava Sam. Em vez disso, ele abriu as portas de sua casa para um monstro. A gravação terminou. David permaneceu imóvel por alguns segundos, seu olhar fixo em um único ponto, como se não visse nada. Então, com uma calma assustadora, ele colocou o telefone sobre a mesa e não disse uma palavra. Ao se levantar, empurrou a cadeira para trás com um rangido alto. O silêncio tomou conta da sala. Todos os presentes ficaram olhando para ele. Sister Sterling? Robert, seu assistente, perguntou cautelosamente. O que aconteceu? David não reagiu. Ele se virou e, sem prestar atenção em ninguém, dirigiu-se para a saída. Seus passos eram firmes e medidos, como os de um homem caminhando para a execução. David, aonde você vai? Gritou Robert, correndo atrás dele. Temos uma reunião marcada. David parou na porta e virou a cabeça lentamente. Naquele segundo, todos que o observavam estremeceram. Seu rosto parecia uma máscara esculpida em pedra, e seus olhos brilhavam com um fogo tão gelado e furioso que parecia capaz de derreter tudo em seu caminho. Ele permaneceu em silêncio. Ele apenas olhou para seu assistente, e esse olhar foi suficiente para deixá-lo paralisado. David então abriu a porta e saiu, deixando para trás um negócio avaliado em bilhões, colegas atordoados e tudo o que havia acontecido até aquele momento. O elevador descia rapidamente do 42º andar, mas David se sentia como se estivesse caindo em um abismo. Na parede espelhada, ele viu um rosto estranho, pálido como o de um morto, com olhos ardentes. Raiva, culpa e um horror gelado pelo filho se misturavam em uma combinação insuportável. Cada segundo naquela caixa de metal era uma tortura. Quando as portas finalmente se abriram no barulhento saguão do arranha-céu, David quase saiu correndo, empurrando as pessoas e sem prestar atenção à sua perplexidade. Robert, seu assistente, tentava dizer algo, correndo atrás dele. David, por favor, não vá embora. Como vou explicar aos japoneses? Precisamos remarcar a reunião. Mas David não lhe deu atenção. Em seus ouvidos ressoava o grito desesperado do filho na igreja, a voz que ele não ouviu, e o sussurro venenoso de Catherine no alto-falante do telefone, zombando da memória de sua falecida esposa. David saiu correndo para a rua, onde seu motorista, ao vê-lo, imediatamente abriu a porta do carro preto. Senhor, é hora de voltar ao escritório? Perguntou o motorista. Para casa, respondeu David, entrando no banco de trás. Mais rápido. Vamos infringir todas as regras. Eu pagarei as multas. Apenas dirija. O carro arrancou bruscamente, entrando no intenso tráfego diurno. A cidade pela janela se transformou em uma mancha borrada de vidro e concreto. David pegou o telefone e discou o número do chefe da segurança. Frank, aqui é Sterling, disse ele brevemente, com uma voz excepcionalmente dura. Preciso que você e seus 2 melhores amigos estejam na minha casa em 10 minutos. Ninguém deve entrar ou sair até eu voltar. Especialmente Catherine Winslow e seu suposto irmão, Mark. Se eles tentarem sair, não permita isso sob nenhuma circunstância. Você me entendeu? Sim, Sr. Sterling. Estaremos aí em 7 minutos, respondeu Frank sem hesitar. David desligou o telefone. Sua mente fervilhava.
Como ele pôde ser tão ingênuo? Como pôde permitir que aquela mulher o enganasse tão facilmente, manipulasse sua dor, ganhasse sua confiança? Ele era atormentado pelas lembranças das palavras, dos toques, das promessas de amor dela, e agora cada uma delas estava envenenada pela mentira. Ele deu a ela o que tinha de mais precioso, seu filho. Ele permitiu que ela destruísse sua vida, expulsasse Helen e deixasse Sam sozinho e vulnerável em sua própria casa. A culpa o oprimia como uma pedra pesada no peito, impedindo-o de respirar. Ele havia decepcionado seu próprio filho. Ele havia manipulado a memória de Maria. Ao mesmo tempo, na mansão, no quarto de Sam, reinava um silêncio absoluto. Catherine, respirando com dificuldade, com o peito tenso, estava parada no meio do quarto. Ao lado dela estavam os pedaços espalhados do tablet. Seu olhar estava voltado para Sam, que, encolhido no canto da cama, se encolhia todo. A raiva em seu rosto gradualmente deu lugar a um pânico frio e calculista. "Você acha que vai conseguir alguma coisa assim?" Ela sussurrou, tentando controlar a situação. "Você acha que seu pai vai acreditar em uma gravação falsificada? Ele sabe que você está doente. Todos sabem disso. Eu só estava tentando te ajudar." Ela se aproximou dele, e Sam recuou ainda mais para o canto. "Pare de se esconder." Sua voz adquiriu um tom severo. "Agora vamos para um lugar maravilhoso, para uma escola especial, onde você receberá ajuda. Lá há muitos garotos que, como você, precisam de apoio. Você vai gostar de lá." Mark entrou na sala preocupado. "Kate, o que está acontecendo aqui? O que é tudo isso?" Ele perguntou baixinho. "Esse cretino gravou tudo e enviou para o David." Ela respondeu com raiva. "Eu destruí o tablet, mas a carta já foi enviada. Temos pouco tempo. Precisamos nos livrar dele antes que o David volte e comece a fazer perguntas incômodas." O rosto de Mark empalideceu. "Livrar? O que você quer dizer?" "Levá-lo embora, seu idiota!" gritou Catherine. "Vamos levá-lo imediatamente ao Dr. Klein. Diremos a David que o menino teve um ataque nervoso e que fomos obrigados a tomar medidas de emergência para salvá-lo. Enquanto ele tenta entender o que está acontecendo, já teremos obtido todos os documentos necessários sobre a tutela e acesso ao dinheiro dele. Ajude-me." Ela agarrou Sam pela mão e, sem lhe dar tempo para reagir, puxou-o da cama. O menino, sem forças, não resistiu. Seu pequeno corpo relaxou e ele se deixou arrastar como uma boneca sem vida. "Prepare-se, vamos embora", disse ela bruscamente, jogando uma bolsa de ginástica vazia na cama. "Depressa." Eles o arrastaram para o corredor e, sem pensar duas vezes, o levaram até a escada. Sam olhou para trás sem sucesso, tentando ver pelo menos alguém da empregada. Mas a casa parecia vazia e sem vida. O carro de David corria pela estrada suburbana, sem prestar atenção aos sinais e limites de velocidade. Cada semáforo vermelho, cada caminhão lento parecia um obstáculo pessoal, roubando seu precioso tempo. Finalmente, ele reconheceu as características familiares de sua propriedade. O carro de sua segurança já o esperava no portão. Frank, ao vê-lo, acenou para seus homens. David não esperou o motorista abrir a porta. Saltando do carro assim que ele freou, ele correu para casa, com o coração batendo forte no peito. Ele só rezava para que não fosse tarde demais. E rompendo no hall, ele os viu. Catherine e Mark. Catherine segurava Sam pelo ombro, tentando colocar um casaco nele, enquanto Mark já se preparava para sair. Nos olhos de Sam, cheios de horror, o pai viu um lampejo de esperança. "David!" exclamou Catherine, seu rosto refletindo uma mistura de alívio e preocupação. "Obrigada por estar aqui. O Sam teve uma verdadeira catástrofe." Ele quebrou o tablet, gritou, comportou-se de forma completamente anormal. Eu tinha medo que ele pudesse se machucar. Eu já estava prestes a ir à clínica para que um médico o examinasse.
Ela falava sem tirar os olhos do filho. As palavras saíam confusas, os olhos se moviam rapidamente, mas o aperto em seu ombro permanecia firme. David observava em silêncio o que estava acontecendo. Nos olhos do filho, ele viu medo. Nos olhos da mulher que ele quase chamou de esposa, viu mentira. Lentamente, sem dizer uma palavra, ele deu um passo à frente e se colocou entre eles e a porta, bloqueando a saída. Seu rosto permaneceu absolutamente calmo, mas essa calma inspirava mais medo do que qualquer grito. "Solte-o, Catherine", disse ele com voz baixa, sem qualquer emoção. "O quê? Querido, você não entende? Ele está doente, precisa de cuidados médicos." Ela tentou contorná-lo, gaguejando. David não se moveu. Ele permaneceu imóvel, como uma parede intransponível. Eu disse: "Solte, meu filho." Catherine parou, com as palavras presas na garganta. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, não viu nos olhos dele um viúvo triste e confiante. No fundo deles, escondia-se outra pessoa, fria, estranha e perigosa. Não havia sombra de dúvida em seu olhar, apenas uma confiança gelada e inabalável. O que exatamente ele havia percebido, de que maneira? Ela não sabia, mas uma coisa era certa: seu jogo havia acabado. No enorme salão reinava um silêncio tão profundo que poderia ser cortado com uma faca. As últimas palavras de David, quase inaudíveis, pairavam no ar como um presságio de desgraça. O aperto de Catherine no ombro de Sam vacilou, e o menino, como que instintivamente, recuou para trás do pai, buscando abrigo. Ao ver isso, Catherine percebeu que havia perdido seu principal argumento. Seu rosto se contorceu em uma careta, e, em uma tentativa desesperada de salvar a situação, ela passou da mentira para a agressividade. "Como você ousa falar assim comigo?" Sua voz tremia de pânico mal contido. "Depois de tudo o que fiz por você, eu tirei você da depressão. Tentei ser mãe do seu filho gravemente doente. E você acredita nele, e não em mim?" "Gravemente doente?", repetiu David, com um tom frio na voz. "Você o considera doente só porque ele não permitiu que você destruísse nossa família?" Mark, que estava ao lado, percebeu que a conversa estava tomando um rumo perigoso. Ele tentou intervir, atuando como mediador. "David, escute. Estamos todos nervosos", começou ele, esforçando-se para soar conciliador. "Catherine ama muito você e o bebê. Hoje foi um dia muito difícil para todos. Vamos nos acalmar e conversar sobre isso como pessoas sensatas." David nem sequer olhou para ele. Seu olhar estava fixo em Catherine. Ele tirou o celular do bolso e repetiu com frieza: "Conversar? Você quer discutir alguma coisa, Catherine? Tudo bem, vamos discutir. Por exemplo, sua antipatia pela minha falecida esposa, pela sua irmã." Com essas palavras, Catherine empalideceu até ficar com a aparência de morte. Sua última esperança de que David não suspeitasse de nada, de que fosse apenas instinto paterno, foi destruída. Eu não sei do que você está falando." Ela sussurrou baixinho, seus lábios mal se movendo. Não sabe?" David pegou o telefone e encontrou o arquivo em questão na caixa de correio. "Talvez isso te lembre de alguma coisa", disse ele, sem levar o telefone ao ouvido, mas ligando o alto-falante no volume máximo. Suas vozes ecoaram pelo corredor, ricocheteando nas paredes de mármore e no alto teto abobadado. Primeiro, o eco do beijo e, em seguida, o diálogo, permeado por uma repugnante presunção. Cada palavra, cada frase maliciosa, cada zombaria dirigida a ele, a seu filho e à memória de Maria, chegava até ele com uma clareza impressionante. Mark parou. Seu rosto se contorceu em uma expressão de horror. Catherine olhou para o telefone na mão de David como se fosse uma arma mortal, pronta para atacar a qualquer momento. Quando ouviu a tirada furiosa dela dizendo que iria apagar a memória da irmã da face da terra,
Ela não conseguiu se conter. "Desligue!" gritou ela, lançando-se sobre David, tentando tirar-lhe o telefone. Imediatamente. Mas David recuou e ela passou voando, quase caindo. Ele deixou a gravação terminar, até a última palavra de Mark sobre a ilha e o dinheiro. Após o silêncio que se seguiu, ela parecia ainda mais alta do que os gritos. Mark foi o primeiro a se recompor. Preso, ele sentiu que o instinto de autopreservação ofuscava tudo o mais. "Catherine, você sabe que está louca", disse ele, recuando lentamente em direção à porta. "Eu não tenho nada a ver com isso. Ela me envolveu nisso, David. Ela alegou que você mesmo queria mandar o menino para tratamento, e eu apenas ajudei com os documentos. Eu não suspeitava de nada sobre os planos dela." "Seu covarde!" gritou Catherine, virando-se para ele. "Você esteve comigo desde o início. Você me ajudou a falsificar o vídeo." "Isso não é verdade. Você não tem provas", exclamou Mark, já se esticando para alcançar a maçaneta da porta. Mas a porta não cedeu. Ele puxou com ainda mais força. Trancada. Nesse momento, 3 homens em ternos elegantes, liderados por Frank, o chefe da segurança, entraram pela porta. Eles se posicionaram silenciosamente na saída, bloqueando a retirada de Mark. Ao vê-los, Mark, tendo perdido toda a esperança, desabou na cadeira mais próxima, cobrindo o rosto com as mãos. Catherine, percebendo que todas as saídas estavam bloqueadas, mudou de tática. A raiva deu lugar às lágrimas. Ela se ajoelhou diante de David, agarrando-se firmemente às calças dele. "David, me perdoe", ela soluçou. E essa foi a emoção mais artificial que ela já havia demonstrado. "Eu não estava no meu juízo perfeito. A dor pela perda da minha irmã me deixou confusa. Eu tinha tanta inveja dela que enlouqueci. Mas eu te amo, David. Juro que meus sentimentos por você são verdadeiros. Vamos consertar tudo. Só me dê uma chance." David olhou para ela de cima, com uma expressão indiferente. Seu olhar estava fixo na mulher que chorava a seus pés, mas não havia nenhuma emoção em seu coração. Sem piedade, sem raiva, sem ódio. Apenas vazio. Ele cuidadosamente libertou a perna da mão apertada dela e recuou. Em seguida, pegou o telefone novamente. Mas, dessa vez, discou outro número. "Alô, é a polícia?" disse ele, com voz calma e sem emoção. "Só não. Meu nome é David Sterling. Quero denunciar um crime cometido com o objetivo de fraude em grande escala e uma conspiração com o objetivo de sequestrar meu filho menor. Tenho provas irrefutáveis", disse ele, ditando o endereço. Catherine parou de chorar e ficou olhando para ele de boca aberta, o rosto distorcido por uma mistura de descrença e horror. Em seguida, ele discou outro número. A ligação demorou muito, e David pensou por um momento que não iriam atender. Mas, de repente, uma voz feminina cansada soou do outro lado da linha. "Helen", ele disse, e suas palavras soaram com calor humano pela primeira vez naquele dia difícil. "Helen, sou eu, David. Por favor, me perdoe. Cometi um erro terrível. Fui cego e surdo. Por favor, volte para casa. Sam, ele está esperando por você." Ele não esperou pela resposta e simplesmente desapareceu. David se ajoelhou diante do filho, que observava tudo em silêncio, com os olhos bem abertos. Naqueles olhos, David viu toda a dor que seu filho havia sofrido sozinho. "Perdoe-me", sussurrou ele com a voz trêmula. "Perdoe-me por não ter ouvido você. Desculpe por ter deixado você sozinho. Nunca mais farei isso." Sam olhou silenciosamente para o pai por alguns longos segundos. E só então, pela primeira vez naquele ano terrível, seu rosto se iluminou. Ele deu um pequeno passo em direção ao pai, abraçou-o pelo pescoço e, em um sussurro quase inaudível, disse apenas uma palavra: "Papai." 15 minutos depois, novos sons ecoaram pela casa.
passos silenciosos de policiais uniformizados e vozes profissionais de civis. Catherine e Mark foram levados para fora da casa, iluminados pelos flashes das câmeras que ultrapassaram a barreira de segurança. Catherine não chorava mais. Seu rosto estava distorcido por uma careta de raiva, e ela xingava David, que nem sequer lhe dirigia um olhar. Ele estava sentado nos degraus da ampla escadaria, abraçando o filho com força, enquanto Sam, com o rosto enterrado em seu ombro, não o soltava por um segundo. Depois que a porta da frente se fechou atrás dos vigaristas, uma profunda silêncio tomou conta da casa, mas era um silêncio diferente do anterior. Era um silêncio purificador, como depois de uma tempestade que lavou toda a sujeira e a raiva da terra. Meia hora depois, quando os últimos carros da polícia partiram, um modesto táxi parou em frente à casa. Helen saiu dele. Seu rosto parecia mais velho e exausto. Ao ver David e Sam, ela parou na porta. David caminhou lentamente em direção a ela. Helen, ele disse, e nessa única palavra havia tanto arrependimento e tristeza. Não sei como expressar minha culpa. Não precisa dizer nada, David. Ela respondeu suavemente. Seus olhos se encheram de lágrimas quando olhou para o menino, que ainda estava agarrado ao pai. Eu vim por causa dele. Sam se afastou do pai e caminhou lentamente em direção à sua ex-governanta. Sem dizer uma palavra, ele estendeu os braços para ela e ela se ajoelhou, abraçando-o. Esse abraço era tão desejado por ele durante todo esse tempo, caloroso, cheio do aroma de baunilha e da sensação de segurança. Quando as primeiras e mais fortes ondas de emoção se acalmaram, David os levou para a biblioteca, o quarto de Maria, que se tornou para todos um símbolo de silenciosa dor e consolo. Ele sentou Sam e Helen em poltronas e se dirigiu para a velha estante de livros. De um compartimento secreto, ele retirou um grosso álbum de fotos de couro. Precisamos conversar, disse ele, sentando-se ao lado do filho. De verdade. Ele abriu o álbum de família e apontou para uma foto em que Maria e David abraçavam Sam, de 6 anos, sorridente. Ao lado deles estava Catherine, e David percebeu em seu rosto uma expressão que nunca tinha visto antes, descontente e invejosa. Filho, há algo que preciso lhe contar, começou David. Sua voz era suave, mas clara. A mulher que nos enganou era a irmã da nossa mãe, sua tia. Sam olhou surpreso para a foto, depois para o pai. Essa informação foi uma surpresa para ele. Às vezes, o mal penetra no coração das pessoas, continuou David, escolhendo expressões simples. Ela se alimenta da inveja, do sentimento de que alguém tem algo que você não tem. Sua tia invejou sua mãe a vida toda, desejando a vida e a felicidade dela. E depois da morte da sua mãe, ela decidiu que poderia simplesmente pegar tudo e construir a vida que queria. Ele falou abertamente e por muito tempo. Contou como sua tragédia pessoal lhe tirou a visão e a audição. Como ele desejava desesperadamente acreditar em um conto de fadas, pois a verdade era muito dolorosa. Ele confessou que traiu a si mesmo e a memória de sua mãe quando demitiu Helen, a única pessoa que estava ao seu lado. Eu tinha tanto medo da solidão que deixei o mal entrar em nossa casa, concluiu ele, e uma lágrima rolou por sua bochecha. Mas você, meu filho, você se mostrou mais corajoso e valente do que eu. Você não vacilou. Você lutou pela nossa família, para que a verdade prevalecesse. Você nos salvou. Sam ouvia. Seus olhos infantis, cheios de compreensão, diziam muito, muito mais do que sua idade. Ele havia passado por muita coisa para continuar sendo apenas uma criança. Ele olhou para a foto de sua mãe sorridente, depois para seu pai e para Helen. Pela primeira vez em 1 ano, não havia nenhum traço de medo ou indiferença em seu rosto. Seus olhos brilhavam com a chama da vida. Ele estendeu a mão e tocou a foto da mãe. Ela não gostaria de ver nossas lágrimas,
disse ele de repente. E essa foi sua primeira frase completa, dita não por impulso emocional, mas conscientemente. Ela gostaria que fôssemos felizes. David e Helen trocaram olhares. Seus corações se encheram de emoção. A barreira emocional erguida pelo trauma em torno do menino rachava e desmoronava diante dos olhos deles. Não era apenas uma ruptura em seu silêncio. Era o retorno de seu mundo interior. David abraçou o filho, puxando-o para si, e Helen colocou sua mão quente nos ombros do menino. Na biblioteca silenciosa, onde pairava o hálito do passado, 3 pessoas, dedicadas e atormentadas pelo destino, encontraram umas nas outras algo novo. Uma família. Não perfeita, é claro, com suas feridas e imperfeições, mas verdadeira e forte. O caso de Catherine e Mark causou enorme repercussão pública, permanecendo nas primeiras páginas dos jornais por várias semanas. A gravação de áudio feita por Sam tornou-se a prova-chave e incontestável da culpa deles. Os esforços dos advogados para apresentar Catherine como uma vítima, levada ao desespero pela inveja e pela perda, foram infrutíferos. A fria calculista que transparecia em todas as suas palavras na gravação não deixava margem para dúvidas. Como resultado, ambos foram condenados a longas penas de prisão por fraude em grande escala e conspiração com o objetivo de sequestro. Embora o império de David estivesse bem protegido, o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Seguindo a recomendação do Dr. Evans, David se afastou completamente da administração da empresa, delegando-a ao Conselho de Administração. Ele percebeu que, na busca por um império financeiro, sua própria família ficou vulnerável. Sua principal prioridade agora era restaurar o equilíbrio emocional do filho. Para isso, eles começaram um curso intensivo de terapia familiar, cujas primeiras etapas não foram fáceis. Sam era calado, comunicava-se principalmente com frases monossilábicas. Mas David aprendeu pacientemente a entender não apenas suas palavras, mas também seu silêncio. Ele tentou redescobrir seu filho, suas ansiedades, suas esperanças. Em vez de lhe dar presentes caros, eles começaram a ler livros juntos, construir mundos inteiros com blocos de montar e passear por horas no parque, compartilhando seus pensamentos e impressões. Com o passar do tempo, semana após semana, o coração do menino se enchia cada vez mais de calor. Suas palavras soavam cada vez mais confiantes e livres, e seus olhos voltaram a brilhar com a malícia infantil. A casa, que antes era para eles apenas uma fonte de tristeza e medo, gradualmente se encheu de vida. 2 anos se passaram. Um dia quente de outono inundava de luz dourada a grama em frente à casa de campo de David. O ar cheirava a folhas secas e sons de alegria despreocupada. Sam, agora um menino de 10 anos, alto e enérgico, com olhos azuis penetrantes, corria entusiasmado atrás da bola, enquanto seu pai, David, parecendo ter esquecido seu papel de empresário frio, parecia relaxado e satisfeito, envolvido no jogo e fingindo que não conseguia alcançar o filho. Na varanda, sentada em uma poltrona de vime macia, Helen observava-os com um sorriso caloroso no rosto. Há muito tempo ela havia ultrapassado os limites do papel de governanta e se tornado para eles uma avó verdadeira e amorosa, parte integrante de sua pequena, mas unida família. Finalmente, uma atmosfera de calor e alegria reinava na casa, e o silêncio desapareceu para sempre. Sam não apenas recuperou a voz, mas também o direito a uma infância despreocupada e feliz. E David, depois de passar pela perda da esposa e quase perder o filho, finalmente encontrou algo que não pode ser comprado com dinheiro: o verdadeiro propósito da vida.